Eu vou mostrar a ferramenta seleção e vou mostrar o que a gente faz com essa ferramenta. Vou mostrar 3 grupos, tá? Nós temos a ferramenta aqui com formas geométricas, então a gente tem retangular, elíptica e as ferramentas de linha. Nós temos um grupo de laços, que também fazem essa ação de selecionar. E nós temos seleção de objetos, varinha mágica e pincel mágico aqui para fazer seleções também. Primeiro, a gente faz seleção ou para recortar ou para criar uma forma, para preencher. Existe uma ferramenta que é só ferramenta de criar formas, tá? Eu não uso ela tanto, a não ser que seja especificamente para fazer uma forma. Quando eu fizer um vídeo apresentando essa ferramenta, eu vou explicar melhor por quê. Mas se eu quero fazer algo muito rápido, por exemplo, um retângulo, eu uso a ferramenta aqui retangular, que é só clicar e arrastar. Aí você pode, em uma nova camada, fazer um preenchimento ou criar um preenchimento, que eu prefiro 1000 vezes, preenchimento de camada, que ele já fica vinculado numa máscara. Então, um exemplo, fiz a seleção, agora eu posso criar um preenchimento. E esse elemento aqui eu posso modificar sempre que eu quiser, Vou pegar aqui a minha ferramenta de transformação livre, Ctrl T, o atalho de transformação livre. Eu posso editar ele sempre que eu quiser, depois que eu fiz esse desenho. Lembrando que a gente já falou em outros vídeos, do Ctrl T, da transformação livre, como editar, então não vou entrar muito nesse detalhe. Se eu quiser fazer um quadrado perfeito, segura Shift. O Shift faz um quadrado perfeito. Eu posso também segurar Alt. Se eu quiser remover uma seleção, tá vendo que aparece o símbolozinho de menos? E eu posso segurar Shift se eu quiser adicionar a seleção. Alt tira e Shift adiciona. Então, segura Shift, clique e arraste com o mouse, tá? Então, essa ferramenta retangular, se eu fosse selecionar, por exemplo, esse livro e dar um Ctrl J, primeiro, se eu fizesse Ctrl J agora ia dar errado, porque eu estou com a camada de preenchimento selecionada. Então, eu vou selecionar a camada de baixo e vou dar um Ctrl J agora. Olha, duplicou o livro, só que ele duplicou com o fundo. Por quê? Porque ele é fundo branco, Essa minha imagem é uma imagem de fundo branco. Mas eu vou mostrar depois como é que a gente tira isso. Então, a ferramenta retangular, obviamente, faz retângulos, que você pode usar como preenchimento de camada, ou você pode fazer recorte e seleção. Nós temos também a elíptica, a mesma função, Posso fazer uma seleção redonda, ou, Ctrl J aqui, ou eu posso fazer uma forma redonda, vou criar uma nova camada. Eu vou preencher de preto com atalho Alt Delete. Tá vendo que ficou selecionado e eu quero desselecionar? Então, a gente usa o atalho Ctrl D. Esse atalho de seleção, quando a gente quer desmarcar uma seleção, a gente consegue visualizar aqui no menu selecionar. Cancelar seleção, Ctrl D. Tá? A gente chama carinhosamente de desselecionar, essa palavra nem existe. Outra forma de fazer seleção, então, é as ferramentas de linha única. Então, eu posso fazer linhas. Se eu segurar Shift, eu posso fazer mais de uma. Segura Shift e vai clicando com o mouse. Vou fazer várias linhas e vou fazer com uma ferramenta de preenchimento para eu visualizar elas. Olha que bacana. Então, eu fiz várias linhas com a minha ferramenta de linha e linha de coluna também, tá? É a mesma coisa, só clicar com o mouse. Não é arrastar que nem as outras, só clicar. Vou botar um degradê aqui só para vocês verem que legal fica. Então, essas são as ferramentas de formas, Então, vamos para as de laço. Eu vou deletar aqui, vou esconder essas camadas para mostrar melhor para vocês. A ferramenta de laço, eu uso ela muito, muito, muito. Às vezes eu quero pegar uma coisa rápida, eu faço um
clique e arraste, tá? Clique e arraste, daí você seleciona ela. E em cima disso você pode dar um Ctrl J. Qualquer seleção, Ctrl J vai duplicar a área selecionada. Eu uso muito a ferramenta laço, por exemplo, quando eu quero fazer um preenchimento de camada. Aí eu desenho com a ferramenta laço, porque se eu não fizer isso e for direto no preenchimento de camada, ele vai pintar tudo que está dentro da camada. E daí tem que ficar apagando e arrumando e tal. Então eu prefiro fazer com a ferramenta laço. Coloco aqui a cor que eu quero. E daí, não tá aparecendo. Por quê? Porque eu dupliquei, né, um livro, eu fiz uma seleção e tá aqui em cima. Eu vou arrastar lá pra cima, só pra vocês visualizarem. Ó, com a ferramenta laço eu fiz uma marquinha. E agora eu clico na máscara e eu consigo fazer o preenchimento desse livro. Sem ter que apagar tudo que tinha antes e tal. Então, um exemplo bem simples, tá, gente? Porque a gente não perder muito tempo. Ai, que legal, ficou assim. Ferramenta laço poligonal. A laço poligonal, ela faz pontos. Ela é bem legal quando você tem que selecionar algo muito reto, tá? Aqui no meu exemplo, eu não tenho nada muito reto, mas tem algumas coisas um pouco retas. Vamos ver esse aqui. Por exemplo, um clique cria o ponto. Não estou clicando mais, mas a minha linha está marcada ainda, né? Então, eu tenho que clicar onde eu quero outro ponto e ele vai conectar essa linha. Então, mais um clique aqui, ó, a linha está solta, ó. Não precisa ficar clicando e arrastando. É um clique só. Só cliques. Um clique. Tá vendo que aqui no final ele não parou? Deixa eu dar um Ctrl Z, ele vai voltar um ponto. Não funciona o Ctrl Z. Então a gente volta. Meu Deus! Não funciona nada. Eu vou finalizar e vou dar um Ctrl Z agora. De novo. Um clique, um clique, um clique, um clique. Deixa eu mostrar. Esqueci, muito rápido. Então, como é que a gente fecha a seleção, né? Porque senão ele vai ficar infinita essa linha para a gente clicar em algum lugar. Então, no final, aparece uma bolinha, ó. Bem pro ladinho do cursor do mouse, tem o exemplo da ferramenta, né? Do lado dela aparece uma bolinha. Isso significa que vai fechar a seleção. Então, clicando assim, fechou a seleção. E daí eu posso fazer o que eu quiser com essa seleção. No caso, eu vou fazer um preenchimento aqui. Vou usar a mesma máscara. Eu estou com a máscara selecionada. Fiz o preenchimento. Outra ferramenta que a gente tem de seleção é o laço magnético. A ideia dela é fazer a seleção automática de acordo com os contrastes de onde nós estamos clicando e arrastando. Por exemplo, eu vou começar aqui no meio. Ó. Um clique e só vou arrastar. Eu não estou segurando o mouse de novo, tá? Não é clicar e ficar arrastando. É um clique, solta o mouse e só arrasta o mouse bem pertinho da linha que ele vai fazer o contorno conforme os contrastes dos pixels. Essa seleção depende muito da imagem que está embaixo para ela ficar perfeita, né? Ó, aqui ela se perdeu. Quando ela se perdeu, você pode dar um clique para ajudar ela a se encontrar. No caso, eu não dei, eu poderia ter dado ali. Mas se você clicar e arrastar, ó, ela vai se achar até o final. Um clique fechou a seleção. Vou aproveitar essa máscara de camada aqui e vou preencher também. Tem um gato aqui em cima agora me atrapalhando. Fiz o preenchimento. Tá vendo? Tô fazendo o preenchimento em cima. Com essa máscara de camada, fazendo o preenchimento dessas seleções. Então, essas três são as de laço. E nós temos também essas ferramentas que são mais conhecidas por serem ferramentas mágicas. Ó. Por exemplo, a seleção de objeto, quando você faz, ele vai identificar os objetos para você. Ela demora um pouquinho. Não sei se é só o meu computador que demora, mas demora um pouquinho, que ele tem que fazer a leitura. Cometi um erro, estou na seleção errada. Mas deu certo. Eu estava na máscara, na camada errada. Vamos aqui embaixo, vou fazer de novo, ó.
Ó, deu certinho. Ele identificou qual o objeto de acordo com o contraste, né? Que é o contorno preto com o fundo branco. E em cima dessa seleção eu posso ou preencher, ou eu posso duplicar aqui no Ctrl J. Ó, dupliquei ali minha borrachinha. E ela ficou com fundo transparente, ó, que legal. Ficou bem, bem feitinho. O cone também tá com fundo transparente. Cadê ele? Ah, eu não dupliquei, eu só fiz o preenchimento. Tá, não, ele ficaria também. É a ferramenta que a gente usou de laço magnético. Nós temos a seleção rápida, então, que é você clica. Opa, deixa eu voltar na camada plano de fundo. Você clica e ele vai entender o que você quer selecionar. Essa é mais difícil porque você tem que clicar bem certinho onde você quer, ou o desenho tem que ter os contornos bem firmes. Aqui tá meio fraquinho os contornos. Deixa eu desmarcar. Ó, cancelar seleção, Ctrl D. Se a linha não estiver bem firme, possivelmente não vai ficar com a seleção bem certinha. Não come a ferramenta? Por quê? Por que não come a ferramenta? Estou com alguma coisa selecionada. Ai, é meu gato. Minha gata tá apertando meus botões. Querida, não faça isso, querida. Olha aqui ela, ó. Ela tá avacalhando meu vídeo. De novo. Eu tô com a ferramenta aqui de seleção rápida e eu vou clicar ela dentro dessa maçã. Só vou aumentar um pouquinho o tamanho. Ó, ela vai pegar bem certinho. Não tá perfeito, tá? Tem que cuidar com essa ferramenta pra ela pegar bem perfeitinho. Eu vou tentar, ó. Ó, ficou bem melhor. Ali vai ficar um pontinho branco só. Mas dependendo do que você for fazer, né? Fazer rapidinho, é legal de usar ela. Deixa eu marcar a seleção aqui. Eu não consigo usar o teclado porque tem um gato na minha frente. E a última ferramenta, a varinha mágica. Ela é muito legal quando você tem que pegar todo um espaço entre contrastes, digamos assim. Eu vou lá na minha camada de plano de fundo e eu quero selecionar todo o fundo. Como os desenhos têm contorno preto, talvez a gente consiga pegar todo o fundo sem pegar o lado de dentro de algum desenho. Vou testar. Ó, camada de plano de fundo, ferramenta varinha mágica, eu vou clicar uma vez. Acho que deu certo, hein? Vou fazer um preenchimento de camada, vamos ver. Ó, selecionei todo o fundo. Esses que tá aparecendo, essas partes brancas, é das camadas de cima, tá, gente? Vamos esconder elas aqui, ó. Ó, é das camadas de cima, tá? A minha seleção pegou bem direitinho todo o fundo. Ah, aqui, ó, achamos uma que o contorno não tá bem definido, ó. Esse triângulo, então, realmente, a seleção acabou entrando dentro do triângulo. O que a gente pode fazer? Deixa eu dar um Ctrl Z. Ó, tá vendo? Que os outros tá só o contorno e aqui ele pegou a parte de dentro também. A gente pode arrumar. Eu vou pegar a ferramenta laço. E como eu selecionei o fundo, o que eu quero é tirar essa seleção. Eu quero subtrair. Então, eu vou segurar o Alt, vai aparecer o símbolo de menos aqui no laço. Ó. Eu posso tentar tirar a parte que eu não quero. Eu uso muito o laço para corrigir seleção também. Agora, falando com vocês, eu lembrei. É muito legal de corrigir uma seleção com ele, tá? Porque eu só clicar e arrastar. Ali eu passei, vou segurar Shift, vou pegar aquele pontinho de volta. Ó, e Alt, vou tirar. Assim. Deixa eu tirar o zoom. Então, essa é a da varinha mágica. Eu mostrei pra vocês o que eu poderia fazer pintando fundo, né? Mas existe uma outra coisa muito legal, que é menu selecionar e inverter a seleção. Isso eu uso muito também. Então, eu inverti a seleção, o que aconteceu? Eu fico com todos os objetos selecionados. Só que era muito mais difícil selecionar objeto por objeto. Às vezes é mais fácil você selecionar o fundo e inverter a seleção.
botar uma outra cor aqui para diferenciar. Ah, tá vendo? Ah, ele não pegou aqui, ó, 2 objetos. Provavelmente porque não tá com o contorno bem firminho, tá? Mas já deu para ver 3 grupos de seleção e alguns atalhos. Os atalhos aqui no menu selecionar a gente encontra, tá? Como selecionar tudo dentro da área de pintura. Como selecionar novamente o que eu acabei de desfazer, ó. Ele volta com a seleção. Ah, eu vi porque ele não pintou. Ele não pintou porque ele tá embaixo, não porque ele tá... Vou arrastar ela pra cima, ó. Agora ele pintou tudo. É porque tem umas camadas aqui que ele tava embaixo, que é as que a gente duplicou. Voltando. Menu selecionar, então, ó. Tem cancelar a seleção, selecionar novamente, inverter a seleção, né? No caso, eu tava com os objetos selecionados, agora voltou pro fundo. Então, a gente pode botar uma cor no fundo. Aqui tem como selecionar camadas e tal, mas esses atalhos que eu mostrei para vocês, os caminhos aqui, são os mais utilizados, tá? Vocês vão usar bastante. Olha como dentro de alguns objetos ficou contorno branco, ó. Tá vendo? Dentro do triângulo tinha que ser o fundo vazado. Então, eu vou lá na imagem, onde tem o triângulo, vou pegar minha varinha mágica e vou tentar selecionar dentro dele. Não deu porque ele tá aqui, ó. Deixa eu desmarcar a seleção. Não deu porque ele está... Ó, tá vendo? A linhazinha não tá bem firme aqui. Eu vou pegar a ferramenta laço poligonal e vou fazer clique e mover o mouse, ó. Vou fazer essa seleção. Pra quê? Pra eu tirar esse efeito, né? Porque o que tinha que estar ali era o fundo verde, porque ele é vazado. Então, eu vou pintar de fundo verde. E eu vou apagar aqui no rosa. Para apagar na máscara, né? Lembrando que é só colocar o preto para cima. Pronto. Ai, gata braba. Tinha mais uma aqui, a tesoura. A tesoura é a mesma coisa. Neste caso, como eu tô com a máscara selecionada, eu podia só pintar direto com a máscara. Sempre muito mais rápido do que fazer qualquer outra coisa. Muito bom essa máscara preenchendo. E essa opção de máscara com pincel de apagar e preencher, a gente tem um vídeo específico sobre isso. Só sobre máscara de camada. Então, aqui com a de seleção, vamos voltar para a ferramenta de seleção. Vou pegar a varinha mágica de novo. Vou pegar a minha imagem de plano de fundo onde tem todos os elementos e vou tentar selecionar dentro aqui, onde deveria ser vazado. Isso aí. Funcionou. Eu vou pintar aqui com a minha máscara de preenchimento. Opa, não pintou porque eu estou com o preto selecionado. Vou pegar a cor branca. Agora sim. Pegamos todos os objetos. Então, essas são as principais ferramentas de seleção. Existe uma outra ferramenta que a gente usa para seleção, mas na verdade ela é uma ferramenta de desenho. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela, que ela é mais difícil. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, coloque ali nos comentários. E comenta também se já utilizou essas ferramentas e qual delas vocês mais usam. Até a próxima!